Mas quem é essa pessoa que está observando tudo isso, se não o próprio cérebro? O cérebro ele não observa, o cérebro ele só faz equações. O cérebro trabalha com estímulos elétricos, que vão gerar estímulos neuroquímicos. Toda essa parte neuroquímica pode gerar, que é o que vai acontecer depois, de te dar ou um ataque de pânico, ou uma depressão, ou ansiedade. E é isso que acaba acontecendo. O cérebro ele começa a juntar, por exemplo, lembra que eu falei 2 mais 2, 4? Uhum. E daí, de repente, ele olha e fala assim, putz, mas 2 mais 2, 4, mas... Cara, mas eu acho que pode dar 4.1. Não, mas não pode dar 4.1, porque 2 mais 2 são 4. Como é que tá dando 4.1? Aí que começa, entendeu? Uhum. Porque daí o que acontece? O indivíduo não tem como ele controlar, enquanto ele não tiver controle sobre a máquina. Porque o que acaba acontecendo? O cérebro ele está trabalhando com impulso elétrico. Então ele vai fazer os disparos enlouquecidamente. Automático. Sim, porque ele vai ficar tentando procurar no banco de dados as respostas, no ambiente externo as respostas, nas experiências de vida, em tudo. Ele vai tentar... Porque imagina que 94% do que acontece na tua vida você não tem ciência. Você tem ciência de 6%. Isso é um dado. Isso é um dado. Uhum. Isso é um dado. Você só tem consciência de 6%. Meu Deus. 94% o teu cérebro sabe. Tá lá. Armazenou. O meu cérebro, por exemplo, ele sabe até o que está acontecendo aqui. Eu não estou prestando atenção, mas ele sabe. Então o cérebro está armazenando isso todo o tempo inteiro. Aí o que ele começa a fazer? Mas tem alguma coisa errada. 2 mais 2 era para dar 4. Por que está dando diferente? Aí ele começa a procurar. E daí ele vai ele vai fazendo aquela varredura no banco de dados. E vai. Só que ele não consegue encontrar a resposta. Por quê? Porque o dado não está lá ainda. Uhum. E daí ele fica tentando. E aí tu vai pirando, porque o que acontece? Aquilo vai começar a vir pro consciente de que forma? Seja numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, seja numa bulimia, uma anorexia. Uhum. Porque o que acontece? Estímulo elétrico gera estímulo neuroquímico. Uhum. Quando tu diz assim, o meu cérebro sabe o que está acontecendo aqui, mas eu não. Quem é o eu? O eu sou eu. A minha consciência. Eu hoje, o meu eu é a Michele. Então é a minha consciência. Eu tenho a minha consciência de ser como Michele. Mas ela não é... Ela não depende do teu subconsciente que criou essa imagem da Michele também? Ela está dependendo até o momento que você liberta. Como assim liberta? Porque é aí que você tem que dominar a tua máquina. Porque isso é uma máquina. Como que domina essa máquina? Aí você tem que fazer bastante estudo. Aí vai pegar aquela coisa assim. De um lado, pode dizer, por exemplo, através de meditação. Outro fala, por exemplo, através de treinamentos. O outro, de repente, fala através de cursos de espiritualidade. Então, cada um é de acordo... E tem gente que é de acordo com a ciência. Eu, por exemplo, sempre falo para todo mundo. Eu encontrei a minha espiritualidade e a minha certeza da existência de Deus na ciência. Como isso? Porque, para mim, passou a ser impossível desacreditar que tudo é só um mero caos. Não tem como tudo ser somente o caos. Chega a ser ridículo a gente pensar que a nossa existência é fruto de um mero acaso, de que alguma coisa só deu certo na composição química, numa sorte que teve de cair um asteroide na Terra com água, entendeu? Uhum. Para mim se tornou impossível começar a olhar para esse lado. Mas eu não vejo Deus como um indivíduo. Claro. Uhum. É o que acaba diferindo muito a minha consciência de Deus do que as religiões têm a consciência de Deus. Uhum. Porque eu não vejo Deus como um indivíduo. Mas sim uma consciência inteligente total. E que tem que ter, porque não tem... você pega... A gente só consegue explicar as coisas através de equações. Você só explica o universo através de equações. Só explica a existência de vida através de equações. A equação é a maior prova de inteligência. Isso que eu ia perguntar, tu acha que a matemática é a prova de que Deus existe? É a maior prova. Você não consegue fazer engenharia reversa em nada sem utilizar a equação. Eu estava vendo um vídeo esses dias que a pergunta era: a matemática foi inventada ou descoberta? Descoberta.
Impossível ter sido inventada. Ela já estava aí. Ela já estava aí. Não pode ser uma projeção nossa de querer organizar tudo e ter criado esse sistema? Mas até o fato de a gente querer organizar tudo e ter esse sistema Verdade. Esse impulso de querer organizar tudo também é Deus. também seria. E daria para se dizer tecnicamente seria. Porque se você parar para pensar, a gente não precisava ter procriado em grande quantidade. Não, a gente tem consciência total de que a gente está bagunçando o planeta. A gente sabe. Mas não está parando de bagunçar. Mas a bagunça não é um conceito nosso também? Porque pro planeta não é bagunça, é só só o que um dos filhos dele tá fazendo, ele tá de boa. Poluição pro planeta não é poluição, é só mais um... Pro planeta não é. Então, Mas é que quando a gente faz, aí é a questão da, como daria para dizer, autorresponsabilidade. Se você está desembocando esgoto num rio, é óbvio que você está contaminando ele, porque peixes estão morrendo, e o rio está fétido. Então, obviamente, você está fazendo algo ruim. Se você estivesse fazendo algo bom, você não teria eliminado a vida daquele ambiente. Então, sim, a gente faz um caos. O planeta como um todo, ele não tem aquela coisa assim, estão fazendo um caos aqui em mim. Ele não tem esse entendimento. Mas ele tem a reação a esse caos. A reação a esse caos é natural. O que é? Deu caos, dá o quê? Morte. É básico. Esse é um princípio básico. É por isso que a gente vê muito aquela coisa assim, se você pecar, você será castigado com a morte. sim. Sempre a resposta ao ato nosso que gera um caos, automaticamente a resposta contrária é morte. Então é por ali que a gente sabe se a gente está fazendo bem ou mal. Esse é o único princípio que determina se você está fazendo bem ou mal. Mas aí nessa tese que a gente está falando agora, então Deus está se prejudicando. Porque se nós somos Deus e nós estamos, por exemplo, matando peixes no rio, é Deus matando o próprio Deus, que é o peixe também. Deus, daria para se dizer que Deus está experimentando causar o mal através dele mesmo. Isso, e aí ele testa o equilíbrio. Louco, né? Pra ver é muito louco. Louco. Tu sempre acreditou em Deus? Qual foi o ponto que tu entendeu? Puta, não tem como isso aqui ser caos. Eu sempre acreditei, mas eu acreditava por aquela lógica, assim, tem que ter um criador. Era por aí. Então era aquele assim, sabe a história do católico não praticante? Eu sou católico não praticante. Quer dizer, uma balela que tem, porque então não é, né? Sim. Só acredita em Deus, né? E aí eu comecei a perceber que alguma coisa em mim estava mudando. Porque eu começava a notar que eu estava tendo um apreço maior por esse entendimento de Deus do que eu tinha antes. Mas qual foi o elemento principal? Foi entender o cérebro? Foi entender o cérebro. O cérebro Para mim foi o cérebro. E tu lembra qual informação específica que tu entendeu sobre o cérebro que te trouxe isso? Quando eu entendi que era uma máquina elétrica. Foi naquele momento. É engraçado que tem muitos anos isso, e eu consigo lembrar do momento que eu olhei e falei, cara, porque foi uma hora que eu estava justamente tentando entender, que eu fui pro lado de cérebro por causa da minha síndrome, então eu fui me focar em cérebro. E aí eu fiquei procurando entender, né, como é que era o funcionamento elétrico e como é que era a resposta elétrica e a resposta orgânica a essa resposta elétrica. E dali eu comecei a observar como é que era a resposta relacionada a toda a parte elétrica ambiental. Porque a gente tem informação elétrica vindo de tudo. A cor, você só enxerga o azul porque o sinal elétrico, aquele potencial elétrico faz com que os teus olhos, eles recebem isso, faz com que o teu cérebro converta isso na cor azul. Então, até isso é um sinal elétrico. E eu fiquei olhando para aquilo e falei, cara, não tem como isso ser um acaso, não dá. E ali eu fui fuçando para poder tentar entender. Eu pensei assim, eu tô ficando louca, né? Eu vou virar uma daquelas maluca que fica, Deus existe, bem loucona. E daí eu fui olhando e falando, não, pera, tem que ter alguma coisa, não tem como não ter. E daí eu comecei a observar
que o nosso cérebro, as nossas sinapses, elas se expandem como o universo se expande. Nossa. E aí eu fiquei olhando para aquilo e pensando assim, não, peraí, eu tô virando uma doida daquelas assim que cria aquelas teorias bem malucas, né? Eu falei, não, deixa eu dar uma olhada para ver se eu... Porque eu tenho muito essa coisa. Será que o meu cérebro não tá construindo essa informação? Para me convencer. Para me convencer. Uhum. Eu pensei, não, eu tenho que refutar. Meu impulso é sempre refutar. Sim, e se ele está se refutando para também se manter nessa zona de conforto? Pode que abrir pode. Um paradoxo gigante. É gigante. aí tu viu que eu falo que a gente fica louco? Sim, Fica louco, é cara. foda. Se fuçar muito, vai ficar meio doido. Aí, e eu fui indo cada vez mais, estudando cada vez mais, e aí eu percebi que não tem como ser só ser acaso. Deve existir alguma outra força que a gente até mesmo ainda nem nas nossas leis da física a gente ainda descobriu, que faz essa expansão no mesmo modelo. Então é como se existisse um modelo matemático para expansão que funciona. Se você pegar a internet, ela expande da mesma maneira. Então é como se existisse um modelo matemático que expande da mesma forma em diferentes ambientes. Impossível, porque a internet a gente construiu, Sim. mas o cérebro não. O universo muito menos. O universo então tem que ser de fora para dentro, não dá para ser de dentro para fora. O universo, se a gente concorda que ele está se expandindo, e o nosso cérebro também, e tudo está se expandindo, então o universo pode ser um grande cérebro. Pode. E tudo isso está acontecendo dentro dele de acordo com essas regras, de acordo com essas matemáticas que são padrões. Pode. E elas replicam em todas as suas criaturas, digamos assim. Pode, não tem por que não ser. Veja bem, uma célula epitelial tua, por exemplo, da testa, ela não tem conhecimento de uma célula epitelial do teu joelho. Mas elas funcionam do mesmo jeito. E estão no mesmo corpo. E respeitam as mesmas leis. E nunca vão se conhecer. Nem saber da existência uma da outra. Agora, isso não significa que não existe a célula epitelial do joelho nem da testa. Sim. Não é à toa que se você colocar a mão na testa, com os olhos fechados, você sabe que você está tocando a sua testa. E se for o joelho, você sabe que você está tocando o joelho. Por quê? Porque o potencial elétrico das células das regiões do nosso corpo são diferentes. Então, o nosso cérebro sabe em cada local que a gente está tocando. Mas a nossa mão não tem consciência do nosso pé.